aqui é o professor Luiz, de Sociologia, e na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de Estado, a ideia de Estado para dois pensadores da sociologia, dois clássicos da sociologia, Max Weber e Karl Marx. Começando por Karl Marx, ele vai entender o Estado antes como um monopólio da violência legítima, mas em determinada localidade. Mas o que é violência legítima? Antes de a gente entender o Estado, então começar a discutir sobre como Weber entende o Estado, a gente tem que entender o que ele fala quando ele fala violência legítima. Né? Em geral, a violência é repreendida. A gente não se relaciona através da violência, na maioria dos casos. Né? A gente tem consensos, a gente tem conversa, diálogo, entre outras coisas. Em geral, a violência é vista de uma forma negativa na sociedade. Né? É uma forma que causa distúrbios, muito associada a distúrbios sociais, muito associada a conflito. Então, é uma linguagem ou são ações que a gente não aprova, né, na maioria das vezes na sociedade. Mas Weber vai falar o seguinte, ele fala em violência legítima, ou seja, um tipo de violência, uma prática violenta que é legítima na sociedade, que é legitimada na sociedade, que a sociedade encara como correta, ou encara como necessária, ou encara aprova esse tipo de violência. Ou seja, a violência legítima é a violência praticada sob o consenso da sociedade. Ou seja, quando a sociedade encara que aquela violência, a violência em geral é ruim, mas aquele tipo de violência é necessária, ela está aprovada, ela está de acordo com a sociedade, com os anseios da sociedade. Ou seja, no exemplo ali, a violência policial no cumprimento da lei. Né? Quando a polícia ou as forças de repressão do Estado, exército, polícia militar, polícia civil, polícia federal, aeronáutica, marinha, precisa utilizar da força, da violência, para implementar a ordem, ou implementar, fazer uma apreensão, fazer uma prisão de uma pessoa, ou evitar um, um ato violento, né? Evitar uma agressão, evitar um homicídio, enfim. Então, quando a violência policial praticada no cumprimento da lei, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas quando ela é aplicada sobre isso, nessas circunstâncias, Weber vai dizer que é uma violência legítima, uma violência aceita pela sociedade. Essa é a ideia da violência legítima, uma violência que é aprovada, que é aceita pela sociedade. Em geral, a violência não é aprovada, não é bem vista, mas em alguns casos ela é legítima. E daí o exemplo que eu coloquei, a violência policial no cumprimento da lei, né, aqui não se aplica, não seria uma violência legítima o abuso de poder, o uso excessivo de violência ou da força por parte das entidades, das forças de repressão do Estado. Né, não se encaixaria na definição de violência legítima do Weber. Né, é só estritamente no cumprimento da lei, no cumprimento da ordem, enfim. Né, os abusos, as atitudes que não fazem parte da lei, da ordem, da legalidade, né, os abusos de poder, os casos de tortura, os casos enfim, de uso excessivo da força, desproporcional, enfim, esses casos não seriam categorizados por Weber como violência legítima. E daí o Weber vai falar que o Estado, então, é o monopólio da violência legítima em determinado território. Né? Começando pelo final, em determinado território significa que o Estado tem a ver com uma localidade. Isso a gente já viu na aula de geografia, provavelmente vocês já devem ter visto, que os Estados-nação, tem a ver também com os territórios. Eu não posso, enquanto um policial brasileiro, um juiz brasileiro, um professor brasileiro, enfim, exercer uma autoridade fora do Estado que me concede essa autoridade. Se eu sou um juiz no Brasil, isso não significa que eu possa ir em outros países e ter a prerrogativa de um juiz que um juiz tem aqui. Eu não posso participar de decisões fora do Estado ou aplicar a lei, né, legislar, por exemplo, utilizar a legislação do Brasil em outros países. Né? Então, sempre em determinado território, o Estado está delimitado
em determinado território, né? Isso é importante porque a ideia de soberania nacional, enfim, está atrelado a isso. Mas a ideia de que o Estado é delimitado por determinado território é bastante usual. O que fica bastante é, é, específico de Weber é a ideia de monopólio da violência legítima. O que é monopólio? Monopólio significa, né, a exclusividade, né? Como, por exemplo, uma empresa detém um monopólio de um setor da economia, detém um monopólio das vendas por internet. Quer dizer que essa empresa ela manda sozinha, né? Em geral, a gente não tem os monopólios, né? São exercidos por algumas poucas empresas e tal. Então, quando a gente fala em monopólio na economia, por exemplo, significa a concentração, né, de um setor da economia, por exemplo, compras online, em poucas empresas, né? Mas não é especificamente o que significa a palavra monopólio. Monopólio, mono vem de um, então significa o controle de uma pessoa, né? O controle de um grupo, enfim. Então, monopólio significa a exclusividade. Então, o Estado tem a exclusividade da violência legítima. Só o Estado pode utilizar a violência de forma aprovada pela sociedade. O que significa isso? Só o Estado ele tem essa prerrogativa de violência legítima. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso, nenhum outro grupo pode fazer isso, ninguém pode, em determinado território, pode utilizar de uma violência legítima. O que significa isso? Que só o Estado julga, só o Estado prende, só o Estado utiliza da violência para fazer essas ações, utiliza da violência para fazer cobrar impostos, julgar pessoas, prender pessoas, em alguns países executar pessoas, enfim. Então, nesse sentido, só o Estado pode fazer isso. Eu não posso fazer isso, né, fazer um ato violento, né, com o meu vizinho, por exemplo, num conflito, e achar que isso vai ter uma aprovação da sociedade. Assim como eu não posso juntar um grupo de amigos e sair praticando né, atitudes de justiceiras por aí. Essa ideia de que a violência pode ser utilizada e ela é utilizada e não há punição pela utilização dessa violência é só prerrogativa do Estado. Só o Estado poderia fazer isso. Então, pro Weber, né, a principal característica do Estado é que ele tem a exclusividade, o monopólio, né, da violência legítima. Só ele pode utilizar da violência, né, de forma legítima, a partir das leis, a partir do direito, a partir da legalidade, né, até por ele mesmo instituída, e não sofrer repressões a partir disso, não sofrer retaliações, não sofrer julgamentos a partir disso. Só ele tem o poder de utilizar a violência e isso ser algo aprovado pela sociedade. Já o Estado, para Marx, ele tem a ver com classes sociais. No outro vídeo sobre poder e dominação, a gente já tinha discutido a ideia de classes sociais para Karl Marx. Né? Mas só retomar rapidamente, ele entende que a história da humanidade é a história de luta de classes. Né? Toda a história da humanidade teve duas principais classes sociais, classe dominante, a classe que manda, a classe que domina, né? Que tem o poder sobre a sociedade, e a classe dominada, a que sofre a dominação, que não tem poder, que sofre a dominação da classe dominante. Então, no capitalismo, a gente já discutiu isso no outro vídeo, né? Em outros momentos tinha uma classe dominante e uma classe dominada, dependendo do contexto histórico, né? Mas no capitalismo, no atual sistema econômico e social que a gente vive, seria para o Marx, a classe dominante seria a burguesia, né? Os empresários, o grande empresariado, os donos de bancos, fazendas, construtoras, grandes empresas, e o proletariado, que é os trabalhadores, a classe operária. E, lembrando que já foi falado no outro vídeo, que a classe dominante ela tem o poder, independente do contexto histórico, ela tem o poder sobre a sociedade porque ela detém os meios de produção. Ela tem a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, ela domina, ela controla as coisas necessárias para produzir os materiais para a sobrevivência. Comida, remédio, roupa, um automóvel, uma ambulância, um hospital. É a classe dominante que detém os meios para produzir essas coisas.
as máquinas, a tecnologia, os caminhões, os terrenos, os galpões, as ferramentas, tudo isso. E então, se o Marx ele tem essa visão de classe dominante e classe dominada, né, de luta de classes, a principal ideia do Marx é luta de classes, né, nesse sentido de discussão sobre poder, sobre política, sobre Estado, democracia, vai estar em todos esses conceitos vai estar permeado o conceito de luta de classes, ou seja, a ideia de uma classe dominante e uma classe dominada. E essas duas classes elas são opostas, elas são antagônicas, elas têm interesses antagônicos. Ela não é conciliável, né? Um tem o interesse de dominar e o outro tem o interesse de não ser dominado, combater essa dominação. Então são interesses opostos. Então vai ter sempre esse conflito entre uma classe e outra, a classe dominante e a classe dominada. Lembrando, é possível ter outras classes sociais, além dessas duas. Mas elas vão estar, de certa forma, orbitando próximo, né, dessas duas classes. Essas são as duas principais para o Marx. Então o Estado, independente da época, independente do contexto histórico, para o Marx o Estado foi criado e ele serve para manter a dominação de uma classe social sobre a outra. Né? Ou seja, a dominação de classe e o Estado servem para preservar a propriedade privada dos meios de produção. Né? Vamos pensar o seguinte, o Estado ele serve para manter a dominação de uma classe social sobre outra. No Estado, por exemplo, monárquico, quando o rei dominava, tinha a nobreza, o clero, os senhores feudais, né? Toda a legislação, todo o direito, o poder, né? O jeito que era escolhido os representantes, né? De forma hereditária, o filho do rei se tornava rei e assim por diante. Todo esse regramento, todas essas leis estavam baseadas para manter a dominação da nobreza, para manter a dominação dos reis, da família real, da igreja. Então, todo o Estado, né, toda a configuração do Estado estava voltada para manter, segundo Marx, para manter a dominação dessa classe social, dessa época. Né? Com a Revolução Francesa, com o surgimento do capitalismo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Industrial, várias transformações na sociedade, a partir ali do século XVI, vão fazer com que um novo sistema social, um novo sistema político, econômico, que é o capitalismo, surja. E com esse surgimento desse novo sistema econômico, surge uma nova classe dominante, a burguesia. E ela não consegue dominar com as regras anteriores. Né? Ela não consegue dominar, inclusive a burguesia, um dos grandes questionamentos da burguesia na época era questionar o poder do rei, questionar o poder real, né? Porque o rei era rei. Né? E, inclusive o rei e a família real e a classe dominante da época apresentava grandes empecilhos para o desenvolvimento da burguesia, empecilhos para o desenvolvimento econômico e social da burguesia. Entra em conflito essas duas classes, então, e o rei acaba, toda a nobreza, o clero, a família real acabam sendo destituídas e estabelecendo uma nova classe dominante, a burguesia, que altera totalmente a configuração do Estado. Institui a democracia representativa, ou seja, a gente vota nos representantes, né, os representantes não são escolhidos por Deus, né, passado de pai para filho, como no caso dos reis. Né, também é alterada a forma de configuração do legislativo, de como, na verdade, nem tinha poder legislativo definido, mas como são feitas as leis, como são decididas as leis, como são julgadas as leis, como são executadas as leis, toda essa configuração do Estado é modificada a partir do estabelecimento do capitalismo. O Marx vai dizer o seguinte, essa configuração, antes o Estado monárquico ele favorecia uma classe dominante, essa classe dominante cai, então uma nova classe dominante ascende ao poder e ela precisa estabelecer um novo Estado que que seja condizente com as suas necessidades de dominação, que é, no caso, o Estado no capitalismo, que é diferente do Estado monárquico ou Estado feudal. E essas diferenças de estados, elas servem para manter a dominação de uma classe social, da classe dominante daquela época, e manter a dominação da classe dominante daquela época, para Marx significa manter, se a dominação vem da propriedade privada dos meios de produção, manter a dominação, então significa manter, preservar a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja,
tinha toda uma legislação no Estado monárquico, no Estado feudal, né, de preservar, de distribuir as terras. Lembrando que as terras são, são meios de produção, né, são os meios necessários para produzir alguma coisa, no caso o plantio de matérias-primas, de comida, alimentos. As terras eram distribuídas em feudos e eram controladas pelos senhores feudais. Então tinha toda uma dominação e um controle de uma propriedade privada, né, das terras, que favorecia os senhores feudais, favorecia a nobreza, favorecia toda uma classe social. Né? Nisso estava estruturado o Estado feudal. Já no capitalismo, ele vai ter uma outra estrutura para preservar a propriedade privada dos meios de produção no capitalismo. Essa é a visão de Marx. E isso seria não só no Estado feudal e não só no Estado capitalista, mas em toda a história da humanidade seria assim. Essa concepção de Estado para o Marx. E a aula de hoje é isso. E até a próxima aula. Tchau, tchau.